estamos tendo que conviver com as redes sociais, né? E todo mundo. Familiaridade agora é o novo normal, né? É o novo normal, exatamente. Deputado, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos aqueles que estão chegando agora aqui na nossa live. Nós estamos aqui hoje, iniciando, nós temos 1 hora de conversa. Estamos vivendo um momento diferenciado, um momento difícil, um momento atípico na vida de todos nós, brasileiros, no mundo todo, né? Principalmente nós cearenses e aqui de Fortaleza. Nós escolhemos para falar hoje sobre a pandemia, esse momento da pandemia, né? E o trabalho de nós dois parlamentares, eu na Câmara Municipal, Vossa Excelência na Assembleia, a serviço da população. O que nós dois, nesse momento, quando eu falo nós dois, é representando a Câmara e a Assembleia. O que nós, vereadores e deputados, estamos fazendo nesse momento para ajudar as pessoas a passarem por esse momento tão difícil, né? Então aqui nós vamos trazer informações sobre as nossas ações também, vamos falar daquilo que é importante para essas pessoas e também nós vamos ter aqui a interação de muitos colegas que vão estar conosco aqui agora e com certeza vão fazer algumas perguntas e nós iremos responder. Eu queria, primeiramente, já que você é um amigo, irmão e muito conhecido, né? Mas eu queria que a gente fizesse aquela formalidade, uma apresentação, né? Você hoje como deputado estadual. Eu queria que você se apresentasse aí para algumas pessoas que podem ser que ainda não tenha conhecimento de sua pessoa. Eu queria que você se apresentasse. Bom, primeiro, eu sou sociólogo. Aos 23 anos de idade, fiz o concurso para ser professor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Ciências Sociais, e comecei a ensinar na Universidade Federal do Ceará. Também tive a oportunidade de dar aula nas turmas especiais da UVA e também fui professor do Colégio Batista. Então, a minha área é a área de ciências sociais, com foco para ciência política e desenvolvimento, né? A minha formação acadêmica e a minha atuação profissional como professor. E a minha trajetória de militância política, eu fui, desde antes dos 15 anos de idade, eu me envolvi na militância política, primeiro no movimento estudantil na escola, na sequência na universidade, depois no partido, né? E saí candidato pela primeira vez a vereador de Fortaleza em 2004, que com muita honra a população nos elegeu com 5.886 votos. Depois candidato novamente a vereador de Fortaleza e fui eleito com muita honra 4 vezes consecutivas vereador de Fortaleza, mandatos titulares e cada votação aumentando, cada eleição aumentando a votação, né? O que muito me honra e ao mesmo tempo me impõe na minha consciência uma responsabilidade para servir a população de Fortaleza, independentemente de estar ou não com mandato. Eu tive essa honra extraordinária e muito devo essa oportunidade, né, de servir a população como um vereador de Fortaleza. A Câmara Municipal é uma extraordinária escola, é um parlamento sério, de destaque, que eu tive a honra também, e aí dessa vez, a partir da confiança dos vereadores de Fortaleza, de ter sido presidente da Câmara Municipal por 3 vezes, 3 mandatos. E uma vez um amigo me perguntando o que mais eu destacava nesses 3 mandatos de presidente da Câmara. O que mais me deixou muito honrado foi ter sido objeto de estudo numa metodologia científica de uma pesquisa de mestrado da Fundação Getúlio Vargas, em que a Câmara Municipal de Fortaleza aparece, dentre todas as câmaras das capitais, a mais transparente, né? E a transparência é
a forma mais eficiente de combater preventivamente a corrupção. Portanto, nessa apresentação breve, eu destaco essa questão da transparência e outro que muito me honra foi ter conseguido sensibilizar os colegas vereadores na época para construir uma agenda propositiva para a cidade de Fortaleza, né, que é o Pacto por Fortaleza, a cidade que queremos até 2020. Nós construímos isso há 10 anos atrás, lá em 2009, 2010. Né? Então, e aí agora, por último, em 2018, eu tive a honra e a oportunidade de ter sido eleito deputado estadual, com uma votação que muito me honrou, e sou muito grato à população cearense, mais uma vez a população de Fortaleza dando uma votação completamente extraordinária, foram mais de 54 mil votos só em Fortaleza. Então, eu digo isso não como orgulho, mas com muita honra e o peso da responsabilidade, né, de poder estar no parlamento, que é o poder que representa legitimamente a população, para servir a população. E terminei a apresentação, mas eu gostaria de cumprimentar o vereador Raimundo Filho, você que é servidor público federal, psicólogo na sua formação acadêmica, servidor público federal da Anvisa, além de servidor público federal, de vereador de Fortaleza, é uma pessoa íntegra, de bom caráter, de espírito público, né? e que utiliza, no melhor sentido da palavra, né, a política, que é essa ferramenta para transformar uma realidade para melhor. É a principal ferramenta para mudar uma realidade para melhor. Portanto, eu tenho uma honra, vereador Raimundo Filho, de ter tido a oportunidade de conhecer você na Câmara Municipal de Fortaleza, de me aproximar, de estabelecer boas relações para servir a população, e diria mais, né, de conhecer, né, a sua família, né, os seus pais, a sua esposa, os seus filhos, né, a comunidade que tanto lhe quer bem, principalmente em toda a cidade de Fortaleza, especialmente onde você tem uma relação mais orgânica, ali no Demócrito Rocha, no Pan-Americano, enfim, em toda aquela região da nossa querida cidade de Fortaleza. Portanto, eu o considero um irmão na boa política. Muito obrigado, deputado, pelas suas palavras, e eu também me sinto muito honrado e eu agradeço a Deus todos os dias, a Deus, por ter me concedido essa oportunidade, né, de estar vereador de Fortaleza hoje, porque, como você bem disse, né, a política ela é o caminho mais curto para você procurar ajudar as pessoas de forma coletiva. E eu, graças a Deus, quando me elegi vereador, quando fui eleito vereador pelo povo, coincidiu na sua gestão como presidente da Câmara, e eu aprendi muito, né? Aprendi muito, mas muito mesmo, porque eu sou vereador de primeiro mandato. Eu me espelhei muito no seu mandato também, nas conversas que nós tínhamos lá, que você me chamava, os conselhos que você me dava, e graças a Deus hoje eu estou seguindo aqui com o nosso trabalho, e se Deus quiser, a gente vai fazer um trabalho para continuar com esse nosso projeto. Deputado, hoje nós temos 60 minutos para falar aqui de um assunto que é o assunto mais comentado de todos os tempos, né? Que nós estamos vivendo esse momento atípico, um momento diferente, né? Que mudou com a vida das pessoas, né? Transformou os hábitos, a cultura. Tivemos que nos adaptar a um novo momento da nossa vida, e que essa pandemia, né, que hoje aqui no Ceará nós já estamos praticamente com mais de 122 mil casos confirmados, né, que esse coronavírus, né, que é o Covid-19, já estamos com mais de 6 mil óbitos e também um grande número de pacientes que recuperaram a sua saúde, né, que tiveram alta, que é quase 100 mil pacientes que tiveram alta aqui em todo o Ceará. É um momento difícil. E de março para cá, desde o início do decreto do governador, já estamos praticamente com 3 meses, março, abril, maio, junho, 4 meses. Vamos entrar no 4º mês agora, essa pandemia. O governador Camilo Santana vem conduzindo, o governador e o prefeito Roberto Cláudio, eles vêm conduzindo muito bem
esse momento difícil, né, como sempre. Eles têm essa habilidade de conduzir esses momentos mais difíceis, e nós estamos passando por tudo isso, né? Graças a Deus, estamos entrando na terceira fase da saída, né, do isolamento para retorno ao trabalho, as pessoas. E eu gostaria que nós agora, enquanto eu, vereador, e você como deputado, nós falássemos um pouco sobre o que a Câmara Municipal e o que a Assembleia Legislativa fez nesse período para ajudar essas pessoas a passarem por toda essa aflição que nós estamos vivendo. E eu queria que, já iniciar, para que o senhor pudesse se posicionar a respeito o hospital de campanha, né, o hospital de campanha do PV, e o Hospital Leonardo da Vinci, né, que foi alugado lá pelo governador Camilo Santana também, e imediato ele já destinou para atender os pacientes com Covid. Foram duas iniciativas, né, que salvaram muitas vidas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, eu peço licença para ficar de vez em quando bebendo um pouquinho d'água, para molhar um pouco aqui a garganta. E, inclusive, uma homenagem aqui ao rei do Baião, ao grande Luiz Gonzaga. Antes da Vossa Excelência falar, eu queria já saudar aqui os nossos amigos aqui, o vereador Paulo Martins, o vereador Evaldo Lima, que está aqui com a gente também nos acompanhando, e também o Rubão, o programa do Rubão, que está com a gente também. Eu quero cumprimentar aí os vereadores, vereador Paulo Martins, que é um jovem extraordinário, filho de um grande amigo, ele também é um grande amigo, e o filho do ex-vereador Adelmo Martins, médico, que tem história de serviço prestado em Fortaleza, e o Paulo Martins também está tendo um destaque importante e é um jovem talentoso. O professor Evaldo Lima, vereador professor Evaldo, é outro quadro. Essa Câmara Municipal ela tem extraordinários quadros, né? E o vereador Evaldo Lima é um quadro público qualificadíssimo, né? Que não deixa a desejar, assim como o Paulo Martins, como o Raimundo Filho e outros vereadores muito bons que nós temos na Câmara Municipal de Fortaleza. Há nenhum parlamento... eu estou me lembrando aqui quando nós estivemos na Alemanha, o vereador Evaldo Lima, numa missão de trabalho, né? Portanto, um abraço para vocês, a Germana Soares. Enfim, cumprimentar todos os amigos e amigas que estão aqui acompanhando essa live conosco. Meu querido vereador Raimundo Filho, meu irmão, primeiro, se você me permitir, é importante a população ter consciência disso cada vez mais. A política, por muita safadeza que existe, né? Mando, muita corrupção. Mas não é a política. É quem utiliza da política para fazer coisa errada, né? Inclusive tem um termozinho que é politicagem. A politicagem é a deturpação, né? A política, ela é, na verdade, a principal ferramenta de lembrar e de citar uma expressão que aplica o meu pai, do Papa Paulo VI. O Papa, né? O Papa Paulo VI, ele dizia perfeito. O maior gesto de amor cristão é a política bem feita. O que ele quer dizer com isso? A política, ela promove justiça, ela promove oportunidades para mudar uma realidade para melhor. A política, ela promove direitos, né? E eu gosto sempre de lembrar, o vereador Raimundo Filho já sabe disso, e a comunidade do vereador Raimundo Filho, né? Que nós tivemos ocasiões, em reuniões, eu sempre cito esse exemplo. Há 90 anos atrás, no Brasil, não existia o direito de se aposentar. Não existia esse direito de se aposentar, né? Há 90 anos atrás. Portanto, não faz muito tempo, né? Que nós conhecemos, 92 anos, né? E o direito da aposentadoria foi criado, não foi por uma grande empresa privada, por mais importante que seja uma grande empresa privada, para gerar emprego e renda.
Não foi criado por um grande artista do rádio da época, na época não existia televisão. Não foi criado por um jogador de futebol famoso. Quem criou o direito do trabalhador um dia poder parar de trabalhar e ter a sua remuneração, ter o direito à aposentadoria, o direito previdenciário, quem criou esse direito foi exatamente a política, a boa política. Deputados, parlamentares, senadores e um governo federal, o governante, que eu posso citar o nome por uma questão de justiça, Getúlio Vargas. Então, perceba como a política ela é algo importantíssimo. Por isso que o Papa Paulo VI estava corretíssimo quando ele disse que a política a política bem feita é o maior gesto de amor cristão, porque gera justiça, gera direitos, gera oportunidades sociais para as pessoas. E por que eu estou começando falando sobre isso? E eu já vou entrar num ponto específico. Meu caro vereador Raimundo Filho, de Fortaleza, querido amigo. Porto, de excepcional situação de uma guerra ou de uma pandemia, como é esse momento, talvez a crise mais grave da nossa geração, essa pandemia do novo coronavírus talvez seja a crise mais grave, pelo menos sanitária, de saúde, da nossa geração. Pois é num momento desse que a gente percebe a importância da política, do bom projeto político, de bons políticos, de bons governantes, de bons parlamentares, né? E aí nós podemos citar, por quê? Porque esse vírus tem um poder de contaminação muito grande, ele se espalha rapidamente na população, ele tem o que as autoridades sanitárias chamam de altíssima taxa de transmissibilidade, né? Ele transmite rapidamente, infectando muita gente ao mesmo tempo, e o risco de infectar muita gente ao mesmo tempo é de um percentual precisar de atendimento hospitalar e não conseguir ter, como aconteceu nos países ricos. Vereador Raimundo Filho, e meu irmão e minha irmã que está acompanhando essa live, o país mais rico do planeta, os Estados Unidos, teve gente que não teve atendimento, de UTI e de respirador. Por quê? Porque faltou. Por quê? Porque muita gente se contaminou ao mesmo tempo e colapsou o sistema hospitalar. Na Itália, que é um país rico, é um país desenvolvido, faltou. Lá tiveram que escolher quem é que entrava para ser atendido de um leito de UTI. E entraram aqueles mais jovens, né, porque teriam, hipoteticamente, uma chance maior de sobreviver. Imagine uma situação dessa terrível. Aqui no estado do Ceará e no município de Fortaleza, que chegou a ser o epicentro da pandemia dentro do território cearense, graças a Deus e aos esforços do governador, dos deputados estaduais, independentemente de partido, de ser de oposição, a maioria da oposição se manteve firme, apoiando as medidas do governador, a maioria, inclusive da oposição, e graças também aos esforços do prefeito Roberto Cláudio e dos vereadores de Fortaleza. Por quê? Porque foram construídos com antecedência estruturas hospitalares emergenciais e até hoje nós podemos afirmar que ninguém faleceu com o novo coronavírus porque não teve um atendimento de um leito de UTI. O que, por exemplo, nos Estados Unidos, infelizmente aconteceu. O que na Itália, infelizmente aconteceu. Portanto, isso daí não é para a gente se vangloriar, não. Isso é dever do poder público. É papel do poder público. E aí nós estamos aqui, vereador Raimundo Filho, prestando contas. Porque o que a população quer é solução. A população
mesmo que nunca tenha lido um livro de ciência política, não tenha lido o livro do Weber, que agora, em 2020, está completando 100 anos do seu falecimento, esse clássico das ciências sociais, que dizia que a vocação da política é para resolver os problemas da população. A vocação do político é resolver os problemas da sociedade. Então, no momento de pandemia tão desafiador, tão excepcional como esse, não é? Lamentavelmente, morreram muitas pessoas. Morreram em Fortaleza, mais de 3 mil. Morreram no estado do Ceará, mais de 5 mil pessoas vítimas desse terrível. Né? Eu mesmo tenho parentes que, infelizmente, não resistiram. Morreram. Né? Conhecidos, e a irmã de um amigo, um primo do meu pai, um primo da minha sogra. Enfim, nós temos amigos, conhecidos e parentes que não resistiram, que morreram. Mas todos tiveram o atendimento médico hospitalar. Na rede privada e na rede pública. Dos vereadores de Fortaleza, com o prefeito Roberto Cláudio, e dos deputados estaduais com o governador Camilo. Exatamente. Estamos tendo um problemazinho aqui na... Enquanto essa questão aí técnica aqui, está acontecendo, se me permitir... do nosso mandato de deputado estadual ao longo dessa pandemia, né? Mas eu não vou cansar você e nem aqui os nossos amigos, os nossos convidados que estão acompanhando a live, né? Lendo essas contribuições. Mas eu posso colocar uma contribuição de concreto. Inclusive foi uma ideia nossa. Nós ligamos para o gabinete do governador e sugerimos, inclusive apresentamos um ofício solicitando e sugerindo que qualquer doação solidária, por menor que fosse ou maior que fosse, que alguém quisesse doar para comprar respirador, para comprar máscara, para comprar cesta básica, para qualquer iniciativa de solidariedade à população, né? A nossa sugestão, o nosso pedido, o governador acolheu e mandou como mensagem de lei para a Assembleia, foi para isentar do imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação, porque todo mundo sabe que a doação ela tem um imposto sobre doação, né? E aí não seria, na nossa opinião, não seria justo cobrar um imposto sobre uma doação que vai ser um exercício de solidariedade para a população que tanto precisa, uma parte da população, que é uma grande parte, que tanto precisa nesse momento da pandemia. Portanto, é apenas um exemplo concreto. O governador acolheu na mesma hora, mandou a mensagem de lei para a Assembleia, os deputados estaduais, nós votamos a favor, e essa isenção do imposto sobre doação em todo o estado do Ceará, para que, inclusive, um grupo de empresários, muitos empresários fizeram doações, inclusive um grupo arrecadou aí cerca de 10 milhões de reais para comprar equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, enfim, e muitas outras. Se a gente for quantificar, é até impossível, porque nos bairros, nos municípios, nas comunidades rurais, enfim, nos 4 cantos do território cearense, o nosso povo é solidário, vereador Raimundo Filho. Você que conhece bem a alma do povo, do nosso povo, né, sabe que o nosso povo se ajuda, se solidariza, e é no momento desse que o poder público chega e faz a sua parte, né? Viabilizando hospitais emergenciais e, ao mesmo tempo, um conjunto de iniciativas tão necessárias para que a população pudesse enfrentar essa terrível pandemia
que abala o mundo em pleno século XXI. Eu não estou conseguindo ouvir. Não. Tranquilo. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o programa do Rubão Ordinário, como e sempre acompanha aí as suas. Deputado, boa tarde, pessoal, boa noite. Nós tivemos aqui um problemazinho técnico aqui no meu celular. Eu não estava conseguindo ver o áudio, né? Então nós tivemos que sair e vamos retornar. Estamos retornando aqui agora. Já vou chamar novamente o deputado Salmito. Deputado Salmito, está ouvindo agora? Ouvindo bem, ouvindo bem. Pois é, nós tivemos aqui um problema. O meu celular não estava conseguindo, o meu áudio não estava saindo, não estava ouvindo nada. Mas eu tive que sair para retomar novamente aqui a nossa conversa. Deputado, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu que sou funcionário da Anvisa, trabalho no aeroporto, e ali no aeroporto, hoje, nós que acabamos de receber, antes da pandemia, um hub, né, aquele hub da Gol, KLM, né, que vários voos internacionais chegando aqui, aumentaram demais o número de passageiros no aeroporto. A Fraport, ela ganhou a concessão por 30 anos, né, uma conta do aeroporto aqui em Fortaleza, e vinha fazendo uma mudança, como vem ainda, mas devido à pandemia, tudo isso hoje se resume em 8, 10 voos diários, né? Porque ninguém está podendo viajar, e mesmo que tivesse autorizado, muita gente não quer sair de casa e não quer viajar, não é o momento. Então, assim, como é que o Vossa Excelência vê essa questão hoje do comércio, né, do turismo no Brasil todo, aqui no Brasil, né, e principalmente aqui no Ceará e em Fortaleza, com essa pandemia? O que é que vai ser daqui para frente? Como é que isso vai mudar os comportamentos? Se isso vai ter uma influência grande? Esse é um tema, diria que é um dos principais desafios, principalmente para o período pós-pandemia, né? Inclusive, amanhã, nesse mesmo horário, de 18 às 19, eu vou estar participando de uma live com o vereador Benigno Júnior, exatamente sobre esse tema. Então, eu vou aqui abordar rapidamente, né? E amanhã nós vamos tratar muito em detalhes sobre esse tema com o vereador Benigno Júnior. Mas, meu querido amigo e irmão, vereador Raimundo Filho, primeiro, o vírus, novo coronavírus, como ele se espalha muito rápido, correndo o risco de contaminar ao mesmo tempo muitas pessoas, e essa possibilidade corre o risco de colapsar a estrutura hospitalar. Então, o que fazem os países? O que fizeram os países, né, com a experiência na China, depois na Itália, que virou o epicentro da pandemia, depois nos Estados Unidos. Antes dos Estados Unidos, a Espanha também sentiu, né, assim, teve uma intensidade forte da pandemia, não chegou a ser o epicentro, mas teve uma intensidade. A Espanha, a França, o Reino Unido, né, e os Estados Unidos, que se tornou o epicentro da pandemia, e depois o Brasil, né? Qual foi a medida que as autoridades sanitárias no mundo inteiro estabeleceram como a medida mais acertada para frear esse índice elevado de contaminação ao mesmo tempo das pessoas? Foi do distanciamento social, na sequência, o isolamento social, né? Além, fundamentalmente, da higienização das mãos com álcool em gel, lavando com água e sabão, uma asepsia das mãos e o uso de máscara. Então, essas foram as medidas mais importantes
para frear essa altíssima taxa de transmissibilidade do novo coronavírus. Bom, isso daí tem um aspecto importante porque ajuda a diminuir o número de infectados e, consequentemente, não evita colapsar o sistema hospitalar e salva vidas. Isso. E a razão principal do poder público existir, eu quero cumprimentar o sociólogo, professor universitário, Leonardo Mota, neto do grande homem da cultura, Leonardo Mota, que inclusive tem uma rua em Fortaleza com o seu nome, do avô dele. Ele é o Leonardo Mota, neto, né, que é sociólogo e nos prestigia aqui, né, aqui na live. Então, a razão de ser do poder público é de proteger e garantir a vida. Então, o que fez o poder público na Itália, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, no Japão, em Singapura, na Coreia do Sul, enfim, no mundo como um todo? Construiu o distanciamento social, o uso de máscara, né? O distanciamento social, as pessoas não cumprimentarem pegando nas mãos, não se abraçarem e ficar fazendo asepsia das mãos, né? E, na sequência, quando necessário, o isolamento social. Esse isolamento social, ele é importante para salvar vidas, que é o principal. Mas ele provoca um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? É porque ele trava a economia. Então, quando ele trava a economia, para fazer o isolamento social, tem que fechar o comércio, tem que parar as atividades econômicas. E só ficaram funcionando as atividades econômicas essenciais, né? Na área da saúde, na área da alimentação, para os serviços essenciais, né? Para a vida poder ser garantida. Então, isso daí causou no mundo inteiro uma grave situação econômica. Por quê? Porque essa é uma lição que nós tiramos. A humanidade tem que parar para perceber isso. E essa humanidade vale para os Estados Unidos, vale para o Japão, vale para o Reino Unido, vale para Singapura, Coreia do Sul, vale para o Brasil, vale para Fortaleza, vale aqui para o Pacujá, vale aqui para o Graça, para São Benedito, lá para Iracema, para os 4 cantos do planeta. Quem gera emprego e renda, vereador Raimundo Filho, quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Isso daí está comprovado na prática com essa pandemia. Quem gera emprego e renda, por isso que tem o nosso aplauso, tem o nosso reconhecimento, tem a nossa visão de que o poder público tem que estimular a iniciativa privada, tem que apoiar a iniciativa privada. Por quê? Porque gera emprego e renda. Isso está comprovado. Agora, ao mesmo tempo que esse é o papel da iniciativa privada, o papel do poder público é de socorrer. Inclusive, não só socorrer as vidas da população, mas socorrer as vidas das empresas. Então, quem está aportando uma montanha de crédito, de dinheiro, de capital para salvar boa parte da iniciativa privada nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo e a experiência capitalista mais bem sucedida do planeta no século XXI, no século XX e agora nas primeiras 2 décadas do século XXI. É os Estados Unidos. Ninguém pode dizer que os Estados Unidos é um país comunista. Ninguém pode dizer que os Estados Unidos é um país anticapitalista. Os Estados Unidos, eles são um país capitalista e muito bem sucedido como um país que gera riqueza, que gera renda, que gera oportunidades para a população e um país desenvolvido. Então, vamos pegar esse exemplo, que é a maior potência do planeta, é um país rico, é um país desenvolvido. O que foi que os Estados Unidos fizeram enquanto país? Eles aportaram, o Estado, o poder público americano, aportou mais de 2 trilhões de dólares para a vida, garantindo uma renda mínima e para salvar as empresas, principalmente dos setores mais
Desculpa aí, é porque me ligaram aqui, o prefeito, o presidente, desculpa, o prefeito da Prece me ligou e o assessor, o Demóstenes, me ligou aqui e atrapalhou total. Me perdoe aí, até fiquei muito indignado. É um desabafo, desculpa aí. Mas, ó, os Estados Unidos aportaram mais de 2 trilhões de tapioca, como diz o Ciro, né? Para salvar vidas com renda mínima e para salvar a economia, as empresas privadas mais atingidas, os setores das empresas do mercado mais atingidos, companhias aéreas, como você citou aí, o setor do turismo, né? Alguns setores que todos os setores foram atingidos, mas alguns setores foram muito mais atingidos, ok? Então, isso é uma demonstração, meu caro vereador Raimundo Filho e todos que acompanham aqui a live, de, ao mesmo tempo que quem gera emprego e renda é a empresa privada, e nós temos que reconhecer isso, valorizar e apoiar, por outro lado, quem salva a própria empresa privada e a população é o poder público. Porque nenhuma empresa, primeiro porque não é papel da empresa privada, e segundo, nenhuma empresa privada tem capital suficiente, aporte financeiro, para colocar um recurso desse, né, quase a fundo perdido. O que é renda mínima é a fundo perdido, e o que é para salvar a empresa, mesmo que tenha uma reposição, é a médio e longo prazo. Então, essa é a natureza, essa é a concepção, esse é o papel do poder público, do Estado. Então, aquele discurso liberal, né, de que o Estado tem que ser mínimo, não deve intervir na economia, porque isso é papel do mercado, foi por terra. Exato. Não se sustenta. Está aí, a pandemia é o melhor exemplo disso. Os países mais avançados do capitalismo no século XXI, o que eles fizeram? O Estado entrou. Né? O Estado cumpriu o papel, como dizia o pai, né, do modelo do Estado do bem-estar social, que é o welfare state, né? O Keynes, economista inglês, que ficou famoso pela visão keynesiana, né? Ele dizia isso, que o papel do Estado é de estimular o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e promover oportunidades sociais iguais. Então, agora ele me passou a pergunta, né? Qual foi o papel do poder público? E qual é o papel agora, pós-pandemia, com o comércio, com as companhias aéreas, com o turismo? O papel do Estado brasileiro, seja a União Federal, sejam as unidades da federação, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios, cada um no seu papel, nas suas prerrogativas, dentro do Pacto Federativo Brasileiro, é de estimular, apoiar, estimular com crédito, inclusive com dinheiro, né, para que a iniciativa privada possa se recuperar, gerando emprego e renda. Ora, se de um lado quem gera emprego e renda são as empresas privadas, essas empresas privadas, grande parte está descapitalizada, não tem liquidez, não teve faturamento nesses últimos 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses, 3 meses, não teve faturamento, com compromissos, com dívidas. Então, o Estado tem que aportar recursos. Como é que aporta? Com os bancos públicos, com as reservas que o Estado brasileiro tem na União Federal. Na União Federal, certo? E fazer isso não de forma irresponsável, fazer isso de forma estratégica, com planejamento, porque dinheiro não cai do céu, né? Como o Estado do Ceará vem fazendo. E olha que o Estado do Ceará não tem a prerrogativa que a União Federal tem. O Estado do Ceará não tem Banco Central, o Estado do Ceará não tem o Banco do Brasil, não tem o Banco do Nordeste, não tem o BNDES. O Estado do Ceará não define a política macroeconômica do país. Entendeu? Então, o governo federal tem responsabilidade, não estou dizendo aqui que não teve, né? Tem a minha avaliação, acho que não teve, mas aí eu não quero alongar essa resposta, mais do que eu já estou alongando, né? Então, é muito importante o poder público, prefeituras, governos estaduais, e o governo do Distrito Federal, e o governo federal, o poder público no Brasil, estimular, apoiar os pequenos negócios. Os pequenos negócios.
o pipoqueiro que vende pipoca em frente à igreja matriz, ali do Demócrito Rocha, a sorveteria que fica na esquina do bairro, que a gente aqui e acolá vai lá beber água depois de uma reunião, não é isso, vereador Raimundo Filho? Então, a loja de confecção, a lojinha de confecção, a borracharia, o pipoqueiro, não é? A dona de casa que sobrevive fazendo salgado e vendendo salgado por encomenda, que sobrevive fazendo uma gola de camisa, porque faz uma facção de camisa, que vende para uma indústria que vai montar a camisa e vender para o comércio, entendeu? Então, esses pequenos negócios que no estado do Ceará são 98%, na verdade, 98% de todos os CNPJ cearenses são pequenos negócios. É o empreendedor individual, é a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, esses pequenos negócios estão aflitos. E o que é que nós podemos fazer? Nós temos que sensibilizar o governo federal, que tem aporte de crédito. O governo do estado já fez, inclusive com apoio da Assembleia, renegociou questão tributária, isentou de algumas taxas nos meses da pandemia. Então, com um pacote de estímulo para as empresas privadas poderem sobreviver, gerando emprego e renda para a população. Mas não basta o governo do estado fazer, não basta as prefeituras fazerem. Por quê? Porque nesse pacto federativo tem uma parte que fica com a maior fatia do bolo, da receita, dos impostos da população brasileira. E essa parte que fica com a fatia maior é exatamente a União Federal, que é dirigida pelo governo federal. Então, nós deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, lideranças empresariais, lideranças de sindicato de trabalhador, sociedade civil, as igrejas, nós devemos compreender que, se Deus quiser, depois que passar a pandemia, nós precisamos ter uma solidariedade para recuperar a economia. Recuperar a economia significa o quê? O pai de família ter a oportunidade de ter um emprego, para ter uma renda, para poder sobreviver com dignidade. Meu deputado, é sempre muito bom eu ouvir você como professor universitário, né, que sociólogo já tem uma vasta experiência já nesse tema, né, tema de economia. E eu queria aproveitar essa oportunidade também para falar um pouco. Nós, na Câmara Municipal, logo no início da pandemia, muitas ações foram tomadas por nós vereadores, né? O presidente Antônio Henrique, ele tomou algumas iniciativas, né, como a doação de, inicialmente, 7 milhões, uma verba que tinha ficado do ano passado para esse ano, e que essa sobra lá e foi doado. Imediato também nós fizemos também, por iniciativa da Frente Parlamentar de Combate ao Coronavírus, uma doação de cestas básicas também para o programa Supera Fortaleza, o projeto Supera Fortaleza, da Prefeitura Municipal. E fizemos também doação de salários, né, dos vereadores para o Fundo Municipal de Saúde, né, que até hoje ainda vem descontando o salário até que a gente possa voltar ao normal, e várias outras medidas, né, que nós fizemos para que, de uma certa forma, a gente pudesse ajudar, certo? E os vereadores de Fortaleza aprovamos várias mensagens do prefeito para que ele pudesse fazer cada vez mais, né, pelo povo que estava precisando. Por exemplo, o hospital de campanha do PV, ele salvou muitas vidas, né? Nós sabemos que no início foi muito criticado, muitas fake news surgiram, apareceram para criticar a construção e o funcionamento do hospital de campanha, e até hoje ele está provando que vem salvando muitas vidas. Eu queria aqui aproveitar também para dar aqui uma luzinha aqui. Nosso querido amigo, o vereador Portinho, também passou aqui por nós, não sei se ele está nos acompanhando. Falar também que vários moradores aqui do Demócrito Rocha, amigos, o João Tancredo, o Flauber,
o conselheiro tutelar Rubens Sá, o Juninho Celular, o Juninho Céu, né? O Wagner, vários apoiadores do nosso mandato aqui do bairro. O Lúcio Bruno também passou aqui agora. Um grande abraço para o nosso amigo Lúcio Bruno, que é um grande, está licenciado, né, um grande secretário do prefeito Roberto Cláudio. E dizer assim, que nós, enquanto vereadores, nós, enquanto deputados, enquanto homens públicos, tivemos esse tempo todo ao lado da população, ajudando a enfrentar esse momento. Eu tive perdas também na família, né? Agora há pouco um tio meu faleceu, é do interior, mas veio para cá, ficou aqui no Leonardo da Vista, foi muito bem atendido lá, né? Teve toda a assistência, mas infelizmente essa doença é uma doença que nem todo mundo sobrevive, né? Dependendo da situação de cada paciente, mas tudo foi feito, com certeza, para que fossem salvas vidas, e até hoje o nosso governador e o nosso prefeito têm demonstrado a responsabilidade e o compromisso com o povo de Fortaleza e do Ceará. Então, eu, enquanto vereador, na época no auge, né, dos casos aqui em Fortaleza, que as UPAs e os hospitais estão faltados, com risco até de faltar de faltar UTI para paciente, como aconteceu, nós fizemos um trabalho junto à comunidade, com o nosso carro de som, botamos o carro de som na rua, pedindo para as pessoas ficarem em casa, que era um momento de isolamento, era um momento que todo mundo está em casa, a questão da educação sanitária, para que as pessoas pudessem lavar as mãos em casa com água e sabão, com álcool em gel. Então, tudo isso foi feito paralelo às nossas ações na Câmara Municipal. Fizemos esse trabalho também aqui dentro da nossa comunidade. Então, enquanto representantes do povo, nós, políticos, estamos aqui hoje ainda, não retornamos ainda às nossas atividades presenciais, mas os trabalhos continuam, tanto a Assembleia, como a Câmara Federal, como o Senado, como a Câmara Municipal, tentando ajudar. E cada sessão dessa que acontece, como aconteceu hoje, nós aprovamos alguma lei, alguma mensagem do prefeito para que possa amenizar esse sofrimento do povo que está necessitando. Então, eu acho muito importante essas ações nossas, né, de todos nós vereadores e aqui de Fortaleza, para tentar ajudar o prefeito Roberto Cláudio e na Assembleia os deputados a ajudar o governador Camilo Santana a passar por esse momento. Então, eu queria que você, meu deputado, falasse um pouco também da atuação dos deputados na Assembleia nesse período, nesses 3 meses que estão trabalhando virtualmente. Eu quero primeiro dar aqui um depoimento, cumprimentando aqui o vereador Dr. Porto, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Fortaleza, outro quadro qualificado, querido amigo, e inclusive já está marcada a nossa live, vamos tratar especificamente da questão da saúde, e aproveito para cumprimentar o professor universitário, o homem é doutor mesmo, com doutorado, querido amigo, e eu não vou... Ele é meu ex-aluno, foi meu aluno na UFC, no curso de odontologia, Saulo Ellery. É um prazer reencontrá-lo e tê-lo aqui conosco. Ele que hoje é professor universitário, um homem que tem mestrado, doutorado, e é um profissional super qualificado. Quero cumprimentar aqui o Gilmário, cumprimentar o Jorge Esteves, todos que estão aí acompanhando, o vereador de São Benedito, o vereador Hudson Brandão Júnior, que também aqui está nos acompanhando. Meu caro vereador Raimundo Filho, primeiro eu quero dar um depoimento, assim, verdadeiro. Sem nenhum demérito aos deputados estaduais, que eu sirvo como parlamentar com muita honra, honra essa delegada pelo voto da população cearense, e sem nenhum demérito aos deputados federais, aos senadores. Mas se existe um representante da população que está mais perto da população, esse representante é o vereador. E isso aqui não é elogio fácil,
palavras jogadas ao ar, não, ao vento, não. Eu estou dizendo isso porque eu fui vereador de Fortaleza, 4 mandatos consecutivos titular, que muito me honra. O vereador é aquele que está do lado do vereador, o vizinho do lado esquerdo conhece o vereador, sabe o nome do vereador, sabe... Porque o presidente da pressa aqui, o prefeito Nilson, está me ligando, depois eu vou retornar para ele, né? O grande prefeito, médico, lá do município do Cedro. O vizinho do lado direito, a comunidade conhece o vereador, a comunidade aborda o vereador, então o vereador está muito perto da população, o que é ótimo. Por quê? Porque o representante do poder público é o representante do poder legislativo, que é o poder que representa a população, que está mais perto da população. E aí, o vereador, ele tendo uma oportunidade de trabalhar servindo bem a população, e eu posso dar esse depoimento, que a imensa maioria dos vereadores de Fortaleza, né, como eu disse aqui, que eu conheci de perto, né, esses vereadores são homens e mulheres que trabalham, que lutam dia a dia em defesa da nossa população mais humilde, da nossa população, principalmente da periferia de Fortaleza, das comunidades mais vítimas da brutal desigualdade social histórica que nós temos em Fortaleza. E não é só Fortaleza, não. É também os vereadores de todos os municípios do estado de Ceará. Então, aqui, primeiro, o meu depoimento e dizer que você, vereador Raimundo Filho, é um vereador que leva muito a sério esse trabalho, que desempenha desde o primeiro dia, do primeiro momento, do primeiro ano, lá em 2017, né? Você já começou um trabalho intenso, presente na comunidade, ouvindo a comunidade, andando na calçada, a pessoa abordando, apresentando uma demanda, apresentando um problema, você fazendo essa ponte da cidadania entre a comunidade e o poder executivo, que é o poder que executa a obra pública, que executa a administração pública, que executa a política pública, já que o parlamento não executa a política pública. O parlamento pode até construir a política pública na forma da lei, né? Tem a nobilíssima missão de representar a população, mas não executa a política pública. Quem executa é o poder executivo. E você, vereador Raimundo Filho, desempenha isso muito bem. Eu faço questão de registrar aqui e fazer esse depoimento. No nosso caso, como deputado estadual, é um pouco mais distante da população, porque o nosso eleitor que votou conosco em São Benedito fica a 400, quase 400 quilômetros de distância lá da sede da Assembleia Legislativa. O nosso eleitor de Ubajara fica a quase 400 quilômetros, né? Então, assim, há uma distância física. Hoje em dia, as ferramentas da tecnologia da informação nos permitem essa proximidade, mas mesmo assim, isso não é jamais motivo para nós não trabalharmos. Nós trabalhamos muito, né? O que foi que nós, deputados estaduais, fizemos? Nós doamos, cada deputado estadual tem direito a um valor de emenda parlamentar durante um ano para destinar para o município, para fazer um ginásio coberto, para fazer uma passagem molhada, para fazer alguma benfeitoria para a população, né? Para um município, e essa benfeitoria servir àquela população daquele município, daquela comunidade, daquela zona rural, daquele distrito, etc. Nós, deputados estaduais, todos abrimos mão. Foi uma iniciativa, uma ideia muito bem-vinda do deputado, presidente da Assembleia, deputado José Sá, e nós todos acolhemos. Vou concluir, porque o tempo já está acabando, né? E abrimos mão de todo esse recurso para que o governador, como chefe do Poder Executivo, pudesse executar, implementar em todas as medidas para combater os efeitos da pandemia. Então, eu estou dando só esse exemplo maior, mas há muitos outros exemplos de nossa contribuição direta, como deputado estadual, do nosso mandato, fazendo a relação com os municípios, onde a pandemia ia chegando lá nos municípios, né? A assessoria, eu vou ficar devendo a assessoria que preparou aqui essa relação imensa do que nós fizemos, da lei que isentou do imposto sobre doação, do decreto legislativo de calamidade pública que nós aprovamos, né, estadual como nos municípios, mas o tempo já está terminando. Eu quero agradecer, se me permitir aqui, agradecer muito a você, vereador Raimundo Filho, que me fez esse convite,
né? Há várias semanas, né? E eu me organizei e é para mim uma oportunidade. Dar mais uma vez, minha palavra de reconhecimento ao seu valor, ao seu trabalho, ao seu serviço para a população de Fortaleza, né? A população de Fortaleza ganha com o vereador Raimundo Filho como representante legítimo na Câmara Municipal de Fortaleza. Um abraço a você, a toda a sua equipe, a sua família, né? E a todos que acompanharam aqui a nossa live. E meu muito obrigado. Eu agradeço de coração mesmo o convite que você aceitou e hoje está aqui conosco, aqui, falando para o nosso povo aqui de Fortaleza, o povo do Ceará, sobre esse problema que nós estamos enfrentando agora. Para mim é uma grande honra recebê-lo aqui. Eu já tinha feito esse convite já há quase um mês atrás, ele não tinha dado certo ainda, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui conversando. Peço desculpas também pelo ocorrido, né, que a nossa conexão falhou aqui em algum momento, mas isso é de quem faz também essas lives ao vivo, acontece isso. E queria agradecer a todas aquelas pessoas que participaram aqui conosco, né? Chegamos a um pico de mais de 100 pessoas participando da nossa live, é um número muito bom. Queria mandar aqui um abraço para o Léo Couto, que está aqui com a gente, também a Eliette, lá do Riacho Doce, da associação. Me permita só mandar um abraço para o Lúcio Bruno e para o Léo Couto, prováveis futuros vereadores de Fortaleza que irão emprestar seu talento para a cidade e para a população. Isso. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado e até a próxima live.